Verso 13, que fala os dois discípulos no caminho de Emaús. Eis que no mesmo dia, no verso 13, iniciando a leitura, no mesmo dia, dois deles, para uma aldeia que distava de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que um deles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, e disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes do sacerdote e os nossos príncipes o entregaram à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Na verdade também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo de que tinham visto uma visão de anjo e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E eles lhe disse: és nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu, e lhe deu. E abriu-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e eles disseram, ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando se nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram a Jerusalém, e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais disseram: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Estes versos. É uma passagem muito maravilhosa que os irmãos percebem que isto aqui traz uma firmeza muito grande para os discípulos e para todos nós, que a obra do Senhor Jesus, os irmãos já ouviram muitas vezes, a obra do Senhor Jesus foi ir à morte e sair dela. E logo que ele foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, mostrando para os seus discípulos e para os seus seguidores
que ele havia saído da morte, quer dizer, havia vencido a morte. Que para isso ele veio, para vencer a morte. E para aqueles que nele crerem, também vencerão a morte. Que é uma coisa muito simples isto aqui. Se Cristo só morresse e não ressuscitasse, irmão, acabou. Não tinha graça, não havia salvação, não havia eternidade. Mas ele veio, foi à morte sem pecado, sem nenhuma falha e sem nenhum erro, que a palavra mesmo falou: o homem que não errar em palavra, esse tal homem é perfeito. E a palavra fala, Pedro escrevendo, nele não foi achado engano, nem nas suas obras e nem nas suas palavras. Perfeito em toda a sua maneira de viver, agradou ao Pai, que é Deus, e ele mesmo disse: o Pai me ama porque eu faço todas as coisas que Ele gosta, que Ele pede. Por isso que o Pai me ama. Sabe por que o Pai está em mim? É porque a minha palavra está nele e a dele está em mim. Então eu e o Pai não somos dois, somos um só. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Irmão, quer ter comunhão com Deus? Não seja você e Deus, seja o irmão e Deus um só. Não seja dois, seja um. O nosso pensamento de Deus, as obras de Deus também as nossas, os nossos caminhos também os de Deus. Andar na luz como Ele andou, servir como Ele serviu, perdoar como Ele perdoou. Quer ser igual a Deus? Sirva a Deus. Então, Ele havia de ressuscitar, como ele mesmo disse em várias vezes. Ele diz: Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, Filho do homem vai ficar 3 dias no seio da terra, depois sai. Esse templo aí, vocês demoraram 46 anos para fazer. Esse templo aqui, que era o corpo dele, esse templo aqui, meu pai derruba ele e em 3 dias põe de pé. Ele fala, os homens entendiam que era a parede, ele falava dele. Então, queridos irmãos, ele testificou que ele havia de ressuscitar e provar que ele ressuscitou, tinha que aparecer, como ele diz aqui em Lucas, ele apareceu aos seus apóstolos com muitas e infalíveis provas infalíveis, provadas, anunciadas, vistas, comprovadas. Então, ele, ressuscitando ao 3º dia, conhecia o coração dos apóstolos, conhecia o coração dos seus discípulos entristecidos. Ele mesmo falou antes: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não fique triste, porque eu vou indo embora. Se eu não for, Deus não manda o Consolador, mas eu indo veio o Consolador. Falou, e falou para os discípulos ainda: não fiquem tristes, eu vou para o meu Pai. Quando tiver tudo pronto na casa do meu Pai, eu volto buscar vocês. Olha que consolo, olha que palavra amável. Eu volto, não fica triste. Eu vou indo, mas vou voltar. Irmão, ainda ele não voltou, mas a igreja, a irmandade, os que creram em Deus para a vida eterna, estão todos esperando a volta dele.
E a palavra fala, no dia de Cristo, que é o dia de Cristo, o dia que ele aparecer em nuvens de glória, buscar a igreja. No dia do Senhor, o dia da sua volta, ele virá. Foi para os discípulos, aqui apareceu para esses aqui no caminho de Emaús, se alegraram, Senhor está conosco, Senhor apareceu. Foi uma alegria muito grande. Imaginem agora, quando chegar a volta dele. Dá para meditar um pouquinho? Medita um pouco o dia da volta dele, ao soar de trombeta, clarins, trovões e relâmpago, e a voz dos anjos, e canto e trombeta soando em nuvens. Glória, o dia da sua volta. Qual será a nossa alegria? Irmão, aqui ele falou, eu vou ressuscitar, e dali a pouco, 3 dias depois, ressuscitou. A alegria foi muito grande. A alegria deles foi grande, que um falou para o outro, você não percebeu que quando ele falava na escritura, ardia o teu coração? Não ardia o teu? O meu ardia. Por quê? Ele falava com tanto poder, ele falava com tanta veemência, que eu me convenci que era ele. Eu vi que era diferente, e a hora que partiu o pão, eu vi que era ele. Que coisa! Depois de ressuscitado foi essa glória. E na volta, irmão, estamos preparados para a volta dele? Diz, eu vou, mas eu volto. Eu volto. Quando tiver tudo preparado na casa de meu pai, eu voltarei. Quero que onde eu estiver, estejais vós também. O meu lugar não é de reino, é um reino, mas meu servo reinará comigo. Glória ao nome santo do Senhor. Meu servo reinará comigo. Até o ladrão, até o salteador, ele não fez exceção e nem falou alguma coisa diferenciando a condição social e da vida bruta que ele levou. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele disse, hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Não tem diferença. Você que é pobre, você que é humilde, você que é viúva, você que é órfão, você que luta por um pão, luta para poder manter a vida, o teu salarinho, a tua pensão, a tua aposentadoria está regada, está faltando alguma coisa. O Senhor disse, vai acabar, eu volto, falo com você hoje, está ardendo o teu coração? Diz o Senhor, por esta palavra voltarei. Quem é que sente no coração que esta palavra voltarei? Para quem é? Quantos que estão aqui estão sentindo a palavra? É para mim. O outro fala, estou dentro do céu. Outro diz, eu também vou embarcar. Glória ao nome santo do Senhor. Então os apóstolos aqui se alegraram. Se alegraram. A alegria foi muito grande. Quem é? É Ele. É Ele. Ele que estava com nós no caminho, foi. E agora? Vamos ficar aqui? Não, vamos contar para os nossos irmãos. Saia contar, saia falar, saia anunciar. Jesus Cristo é salvação. Jesus Cristo é vida eterna. Glorifica o teu Deus, irmã.
Você não está sozinha no tanque lavando roupa, e nem sentada no computador, e nem dentro de um elevador, e nem no volante de um caminhão. Aonde você está, Deus está junto, e Ele aparece e o irmão nem percebe, mas é Ele. Senhor, visita um, visita outro, aonde quer que estejamos. O nosso assunto é Ele, a nossa fala é Ele, a nossa meditação é Ele, o nosso cantar é Ele, o falar da nossa boca, glória a Deus. Onde anda, irmão? Estou longe, longe da família, longe de casa. Ah, que vida triste, ah, que solidão. Como é triste ser viúva, como é triste ser um viúvo, como é triste não ter pai. Mas Deus manda esta palavra: eu estou contigo, órfão. Glorifica o teu Deus, e você não está sozinho. Santo é o Senhor. E nesta palavra, quem imagina que Deus te largou, ou que Ele foi embora e não volta, irmão, precisa pregar. Ele está do teu lado e você não vê. Glória a Deus. Ele não foi embora. Ele disse: aquele que me amar, eu e meu Pai viremos nele, e nele faremos morada. Você ama a Deus? Deus está aí. Deus seja louvado. Glória a Jesus.